Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Daisy. Eu estou aqui com o irmão Daniel e com o Arthur. Obrigada, irmão. Obrigada, Arthur. Eu que agradeço a você, querida irmã Daisy, agradecendo a todos vocês que estejam conosco nesta maratona de vídeos que possa trazer uma visão nova sobre o aspecto do ser universal. Então, o nosso tema de hoje é como que eu faço para conversar com os mentores, os guias, quem são, né? Os mentores e os guias que tantas pessoas falam. Então, para começar, irmão, vamos tentar esclarecer, como você sempre traz pra gente, né, todos vocês, a visão mais clara possível, sem misticismo, né? De quem são esses seres que tanto nos ajudam. Nós sabemos que ser mentor não quer ser superior, um mentor do bem, porque pode ser um mentor também que leva você ao caos, não é? Não é um mentor do mal, porque evitamos falar esta palavra, não é? Mas são espíritos incumbidos de orientar você na sua caminhada encarnatória. Esses espíritos que assumem a responsabilidade de levar você a conquistar algo mais em sua vida, se superar, tratar daquilo que você se compromete no processo encarnatório para sanar os compromissos diante. Então são espíritos que estão embasados dentro de um conhecimento de causa de tudo aquilo que você precisa para realizar a sua tarefa encarnatória, mas não quer dizer que ele seja tão evoluído. Ele tem a sua graduação também no plano espiritual, porque a hierarquia ela está em todos os níveis de consciência nesse percorrer da evolução. Os espíritos que assumem essa responsabilidade são espíritos comprometidos com o encarnado, mas também que são monitorados pela espiritualidade, pelos seus mentores, tidos como espíritos superiores, que não gostam que a gente chama assim, mas gostam que a gente fala espíritos mais comprometidos. Isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas ficam, meu mentor, meu mentor, meu mentor, e achando que, sei lá, é alguém que vai indicar o caminho ali, fazer e pronto. Como às vezes a gente se acomoda em dizer, Deus, me dá isso e tal. Só pra gente esclarecer aqui um pouquinho. O mentor, né, ele não é, em primeiro lugar, exclusivo de ninguém. Por exemplo, eu com certeza tenho algum ser que me ajuda, né, nesse caminho, como você falou, só que ele não é exclusividade minha, ele ajuda várias pessoas. Até porque a quantidade de seres que precisam desse acompanhamento, não só encarnados, né, também acredito que os desencarnados. Mas existe, assim, um mentor para cada encarnação ou existe algum ser que está ligado a gente há várias encarnações, várias vivências e vem acompanhando? Só para deixar bem claro ali, o espírito que está assumindo essa tarefa, ele tem algo, não é comprometido, mas tem algo afim com o encarnante, não é? O reencarnante, que na maior parte das vezes. Então, ele é conhecedor, como nós falamos, conhecedor de causa daquilo. Mas ele, em primeiro lugar, ele já tem isso dentro dele, que ele jamais vai interferir nas decisões do seu missionário que está, não é, ali aos seus cuidados. Mas o mentor, irmão Arthur, para a gente dialogar sobre isto, ele não é exclusividade de ninguém. Já imaginou o espírito mentor que assumiu essa incumbência de te ajudar no processo encarnatório, ele ficar o tempo todo à sua disposição? Não existe isto. Existe um fio magnético, como nós falamos das ligações interligadas, mas só que com os espíritos mentores, o encarnado está mais ligado. Então, qualquer sinal de necessidade, qualquer sinal de perigo, qualquer eventualidade, ele já está nessa comunicação de uma forma bem presente. Então, o mentor ele não está só com aquele indivíduo. Imagina, se ele já tem um grau de conhecimento e ele passar uma encarnação de 50, 80, 100 anos ao lado do indivíduo, então ele passa a ser obsessor. É justamente o que eu ia falar agora, irmão. Não vejo nenhum sentido, não tem nenhum nexo. Ser espiritual, desencarnado, vai ser um mentor de uma pessoa. Não, agora ele vai tomar banho, para ele tomar banho, não, ele vai dormir. Não tem sentido isso. Isso mostra o apego, né? E, assim,
Eu penso que aquele espírito tá ali, né, vai ajudar da sua melhor forma, vai incentivar, mas ele também tem os seus afazeres, ele precisa também crescer, evoluir, aprender. Eu acredito que no plano espiritual existem diversas atividades, diversas tarefas, além de proporcionar a transmissão desse conhecimento para aquele reencarnante, se dedicar da melhor forma possível, como o senhor colocou, irmão. Às vezes um perigo, ele está ali próximo, se tiver que acontecer o desencarne, vai acontecer o desencarne, mas ele está próximo para ajudar, auxiliar, assessorar. E a questão da afinidade, como o senhor colocou, também concordo, energética, porque ali é uma troca de conhecimento. O mentor também pode aprender com o que o reencarnante está passando por aquela necessidade, por mais que seja um mentor. Ele também tem um aprendizado ali. E nós nunca sabemos de tudo, não é? O grau de conhecimento de cada um, de cada espírito, de cada mentor que recebeu essa oportunidade de viver essa experiência como um acompanhante de um reencarnante, mas é trabalho. É trabalho. Não tem outra coisa para evoluir, senão trabalho. Uma tarefa dessa de acompanhar um desencarnado, nós temos, sobretudo, o nosso conhecimento é mais universalizado, mais expansivo. Então aprendemos com vocês também. Aprendemos com aquele que está em missão de superação. E nós colocamos sobre essa balança inteligência e sabedoria. Precisa entender o que a inteligência parte do conhecimento das coisas, onde está se manifestando o espírito. Mas a sabedoria é universal. Por exemplo, como você é inteligente porque conhece como faz a lapidação de um diamante, como vai fazer a colheita de um alimento, como vai fazer um plantio. Isso aí a inteligência vai. Mas a sabedoria mostra que além de plantar tem que ter cuidado com a natureza. Para que existe aquilo? Por que existe aquilo? Para que significado você está ali junto daquilo, né? Então, é sabedoria. Então, quando desencarna, em pouco tempo ele já está numa condição de se preparar para ser um mentor. Então, ele não conhece, não tem a inteligência daquele mundo onde ele vai habitar, que ele vai precisar também estar do lado e aprender muita coisa com o reencarnante. Ele também vai aprender muitas coisas. Seguindo essa linha, essa missão, né, que eu acredito que é uma missão para esses seres, ela é algo que é sugerido e eles concordam, ou já vem algo assim mais predestinado? Não vou usar obrigatório porque eu sei que não existe obrigatório. O reencarnante, sobretudo a espiritualidade que prepara isso, vai colocar para ele como um filme de sua existência pretérita, né? E vai dizer assim, olha os seus comprometimentos, e para que você se livre desses comprometimentos, dessas marcas, você precisa ter vivências nessa intensidade e densidade vibracionais. E isso, então, vai conduzir você a isso, aquilo. E o que você prefere? Então, ele ali vai respeitar a vontade do reencarnante. Não é aquela coisa de compulsoriedade, é só isso aqui para você fazer e acabou. Não. Mostra para ele, de acordo com o nível de consciência dele, o que é necessário. Por exemplo, eu tive desavenças, não é? Eu tive, por exemplo, uma vivência como um senhor de engenho, vamos assim falar uma coisa mais próxima de brutalidade. Eu fui um senhor de engenhos que maltratei muito os negros. Então, ali dentro de mim tem uma marca que num momento eu vou ter que reparar aquilo. E aí vai dizer a você, você pode nascer como negro, você pode nascer como branco e ter essa tarefa, ter isso, aquilo, e você escolhe. Então, o espírito ele tem 2, 3 opções ali, de acordo com o que está a consciência dele presa. Quando você faz algo que vai de encontro às leis universais, você fica preso ali, como você não conseguisse passar mais em seu processo evolutivo. Então você tem que resgatar. E o espírito, ele anseia por aquilo. Eu quero me livrar desse peso, isso está me doendo. É como uma ferida que dói. A ferida da alma é a ferida que mais dói, é que mais incomoda. Então eu quero resgatar isso. E aí apresenta para ele as opções que seriam mais viáveis. Eu só fiz essa pergunta, irmão, porque às vezes eu já ouvi pessoas falarem assim, por que meu mentor colocou essa tarefa aqui na minha vida, achando que os mentores é que vão decidir. No fundo, não é. Eles, como você disse, né? Vocês apresentam as opções, mas quem decide no final sempre é a gente. E vocês estão sempre ao lado, independente da escolha, né? O que eu acho mais legal, mais interessante de tudo é isso. Independente da escolha, o mentor tá ali junto.
Agora, irmão, digamos que eu tenho um mentor, vou colocar entre aspas, eu tenho 1 ano, 2 anos, 3 anos, vou crescendo, vou aprendendo, vou me esforçando cada vez mais e eu quero sempre conhecimento, ajuda a pessoa, tô trabalhando a minha reforma íntima, tô evoluindo moralmente, intelectualmente, digamos que seja sempre as coisas boas, mas chega um ponto, pode acontecer que até ali, aquele mentor que veio comigo desde uma certa idade, pode falar assim, ou eu vou até aqui e a partir daqui vai seguir um novo mentor para esse reencarnante? Isso raramente acontece. O que mais acontece é assim, quando termina a tarefa, o retorno à pátria espiritual, a esses mundos paralelos, então o mentor diz, olha, terminei minha tarefa, mas agora ele desenvolveu tanto, eu não tenho mais condição, então aí se passa para outro. Mas às vezes acontece muito de os mentores continuar naquele processo com o mesmo reencarnante. Entra até um pouquinho, Arthur, na outra pergunta aqui. Várias vezes a gente já escutou de vocês aqui em atendimentos, né? Acredito. Muitos conselhos, né? Muitas orientações onde a gente não seguiu, onde a gente preferiu seguir por outro caminho e acabou até sofrendo, né? Eu posso falar isso com propriedade. E aí, às vezes, as pessoas podem pensar assim, poxa, será que seguindo o outro lado eu vou ficar, entre aspas, desprotegido? Ou seja, o mentor, ele deixa de acompanhar a pessoa, porque ele tá ali, sei lá, anos e anos orientando, a pessoa não escuta, não faz nada, nananã, e aí ele vai deixar de acompanhar? Eu já sei a resposta, mas eu só queria que você explicasse. Jamais o espírito mentor vai fazer isso, não é? Isso é capricho dos encarnados. Se não faz aquilo que eu quero, então eu não vou mais ajudar. Não tem sentido. Agora, é bom que fica bem claro, o mentor, ele jamais vai dizer a você o que fazer. Ele vai dizer a você as possibilidades, probabilidade daquilo acontecer, para que você faça as suas escolhas mais assertivas. Mas não com essa obrigação de fazer a vontade dele. Qualquer mentor que conduz mesmo esta viagem do encarnante, ele não quer de jeito nenhum que o reencarnante faça a vontade dele. Porque senão ele se compromete. Porque não é que tudo é um risco, mas tudo também tem possibilidade de trazer mais complicação naquele momento para ser superada. Entendeu? Por exemplo, eu digo a você assim, olha, você tem que voltar a ser amigo de João. E você fala, olha, eu ouvi o meu mentor dizendo que eu tenho que voltar a ser amigo de João. Aí é um obsessor. Aí, não, você fala, bom, meu mentor disse, eu vou lá falar com João. Você vai lá e toma uma pedrada. Aí é complicado, eu vou complicar mais a sua vida. Então eu vou falar para você, olha, vá tentando se aproximar de João, não é, dentro da medida do possível, para você ver a receptividade, para você ver como ir, vai trabalhando o seu carinho, vai trabalhando nos bastidores, vibrando, direcionando com energia boa para ele. A gente vai conduzindo isto. Então, se eu quero que você faça a minha vontade, se torna perigoso. E, irmão, esse mentor passa a se comprometer mesmo com o reencarnante e consigo mesmo, com a sua missão. Muito Porque complicado. aí eu acho que deixa de ser uma missão de contribuir para o crescimento e você acaba se comprometendo junto ali, porque está impondo, né? É porque muitos falam assim dessa questão dos mentores e do ser reencarnante, como que já tivesse o pacote pronto. Então vai acontecer isso, pronto, acabou. Não é assim. Tudo está sendo movimentado para consolidar aquele projeto, mas não que vá acontecer mesmo. Quantos vêm para cá com a expectativa de vida de 80 anos e desencarna com 30? Ou por abandono da sua tarefa, ou até mesmo por cumprir aquilo. Eu tenho que salvar aquilo para eu cumprir uma meta. Salvar um ser humano. Aí, se daqui 20, 30 anos esse ser vai aparecer na minha vida para que eu salve ele. Quanto mais antes você se liberar, melhor para você, melhor para mim, que sou mentor, que eu também estou sendo favorecido com esse trabalho. Então, aí de repente você vai pela rua, olha uma pessoa ali que está precisando muito e você tem aquela mesma ação. Sabe? A pessoa vai dar um tiro na outra, você chega, não, pelo amor de Deus, não atira nele, não. E você toma um tiro e desencarna. Você cumpriu a sua missão, para que você vai ficar encarnado? Pronto. E também tem um caso, por exemplo, essa pessoa vem, o mentor vem para auxiliar e a pessoa vai cometer suicídio. Mas nesses casos tem um diferencial, né? Porque quando você assume essa missão reencarnatória, ele está ali
sendo orientado, tudo, não é? Mas o espírito orientador, que é chamado de mentor, ele já conhece também as fraquezas dele, onde ele falhou. Ah, tá. Então há esta probabilidade de ele, então, que ele cometeu o suicídio. Então o espírito então ele já tem a ciência sabe. ainda. Já tem uma tem ciência noção, disso. Vão lutar ali para superar aquilo, mas se ele não consegue, paciência, ele volta, né? Refaz o No caminho. processo. Então, não existe regras nesses contextos. Então, precisa que tenhamos o entendimento que existem essas variações, dependendo da circunstância. É um trabalho tão grandioso, tão, né, maior, a questão do mentor, a missão mesmo, que nem a providência divina ia permitir que alguém viesse sem conhecer a gente de fato, né, irmão? Não, tudo Quase isso é incumbência. criteriosamente bem definido, sabe, né? organizado, né? Tem todo esse percurso de antes do reencarne, a preparação e tudo isso. Não é por é uma equipe, cada um vai desenvolver isso com ele, depois vai para outro setor que outro vão preparar aquilo que ele precisa. Então, hoje, irmão, como é que eu posso explicar? Hoje, mentor de uma reencarnante, que eu estou me preparando para, a depender do meu caminho, ser um mentor de um país, né? Porque muitos falam que existe um mentor, um espírito mentor de determinado país. Mas é porque em todos os níveis tem a hierarquia. Justo essa palavra. É só isto. Mas nunca um espírito vai assumir aquela missão sozinho. Ele tem toda uma equipe de seres que estão também imbuídos naquilo. Não porque ele não teria capacidade, mas seria muita, vamos dizer assim, o espírito se mostrar de tamanha grandeza que não é necessário. Principalmente sobre estar sendo mentor dos mentores ali para conduzir aquela sociedade, ele cresce muito mais do que ficar sozinho responsável por aquilo. Só para lembrar, gente, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. A gente está sempre trazendo aqui assuntos importantes para a gente discutir, refletir à luz da espiritualidade. E vocês também contribuem com o nosso trabalho para que possa levar essa mensagem para mais pessoas. Obrigada. Então, irmão, para encerrar, você falar um pouquinho de que forma que a gente pode se conectar com esses mentores, né? Com esses seres que estão o tempo inteiro aí nos ajudando, assim como você, de uma forma mais consciente. O processo é o mesmo. Da mesma forma que nós orientamos vocês para se comunicar consigo mesmo, é a mesma forma para se comunicar com o mentor. É a mesma forma para se conectar com Jesus. É a mesma forma para se conectar com Deus. É através do seu silêncio. Vocês ouvem os mentores muito na vida, mas muitas vezes não escutam. Ouvem, mas não escutam. O mentor diz, olha, para a direita aqui vai ser isto. Aqui para a esquerda você vai enfrentar aquilo. A possibilidade, a probabilidade são essas. E normalmente vocês lançam o desafio daquilo que ouvem, mas não escutam. E aí as consequências vêm. Aí nós, mentores, também nos perguntamos, se ele tivesse escolhido outro caminho, talvez não aprenderia como aprendeu com esta falha. Então, é tudo isto. Que você quer viver bem com seu mentor, viva bem consigo. Aprenda a ouvir a sua consciência, porque está falando em você. Nas horas que você se sente sozinho para decisões importantes na sua vida, silencie, que você vai ouvir. Obrigada. Obrigado a todos.